Abra a tua Bíblia, livro de 2 Reis. Quero ser breve aqui na mensagem. Quero deixar o Espírito Santo falar. Como é bom falar de Deus. Como é bom falar de Jesus. Como é bom e suave que os irmãos vivem em união, né? 2 Reis, capítulo 4. Louvado seja Deus. Abre aí a tua Bíblia. Você que não trouxe, pode acompanhar comigo. O Senhor me trouxe essa mensagem no meu coração hoje à tarde. 2 Reis, capítulo 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, ela e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga toda a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Coloca a mão no coração. Espírito Santo, em nome de Jesus, coloca a mão no coração. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu ministro, meu Pai, aqui essa humilde oração, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, pela tua misericórdia, Pai. Pai querido, fala com a igreja, aonde estiver essa mão, Senhor, nesse coração. Abre, meu Pai, o entendimento, abre a visão. Toca nesse coração cansado, nesse coração aflito, meu Pai. Senhor, se ainda, Senhor, eu creio que não existe mal, esse mal aqui no meio de nós, porque já foi orado, já foi adorado, já foi glorificado o Teu nome, Senhor. Eu creio que o inimigo já caiu por terra, Senhor, aqui nessa noite, Pai. Eu creio que a Tua presença já nos contagiou. Eu creio que a Tua presença já está no meio de nós. Oricalabalamanaia. Espírito Santo, recalabalabaxedarabassaia, oricalabassuicalabassaia. Espírito Santo, em nome de Jesus, toma cada vida, Pai. Toma cada coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Pode sentar. Aleluia. Aleluia. Essa mensagem é muito forte. Essa mensagem o Senhor falava no meu coração, e o Espírito Santo falava para mim, falar para a igreja, que não existe família perfeita. Não existe uma família perfeita e não existe uma família que não tem um probleminha. Todas as famílias têm algo a ser resolvido, que precisa resolver. Mas as famílias precisam ser pastoreadas pela presença do Mestre, que é Jesus. As famílias precisam ser pastoreadas pela presença de Deus. Ainda há muitos servos de Deus na terra. Há muitos falsos profetas, sim, há muitos falsos profetas. Há falsos pastores, há falsas pessoas, existe muita falsidade, mas ainda existe muitos servos de Deus. Ainda existem muitos homens e mulheres de Deus na face da terra, que dobram o joelho e ora pela tua vida, clama pelo vizinho, clama pelo parente, clama pelo pai, clama pela mãe, clama pelo filho. Ainda tem muitas pessoas orando. E essa mensagem aqui é muito forte, porque esta mensagem, ela narra a história de um homem que era um servo de Deus. E esse homem, ele veio a partir com o Senhor. Ele era um servo de Deus. E essa mulher, ela tinha 2 filhos. E naquele tempo, meus irmãos, na lei mosaica, dizia que se alguém tinha alguma dívida e não tinha dinheiro para pagar, não tinha como pagar aquela dívida, que devia ser muito alta aquela dívida, o credor podia vir e pegar os seus filhos para trabalhar até que fosse paga as suas dívidas. E a dívida daquela mulher era muito grande. A dívida daquela mulher era muito alta. E eu fico imaginando pelos olhos da fé, igreja. Hoje nós temos um probleminha para resolver. Nós temos algo, eu também, a missionária, eu também preciso de um milagre.
Eu já recebi muitos milagres do Senhor, mas eu ainda estou precisando de muitas coisas. O Senhor vai trabalhando, vai lapidando, porque a hora que nós estiver tudo perfeito, o Senhor nos leva para a glória. A hora que estiver tudo perfeito, nós vamos com o Senhor. E eu fico imaginando pelos olhos da fé essa mulher, porque quando ela foi até o profeta Eliseu, ela disse: o teu servo, que era servo de Elias. Eu estava meditando hoje à tarde sobre essa história dessa mulher. Esse homem, o trabalho dele na obra de Deus era levar pão e água para os seus servos. Quando Jezebel ali estava mandando matar os profetas, perseguir os profetas, esse homem levava pão e água para os profetas. Ele alimentou mais de 100 profetas. Ele levava água, levava alimento. Eu estava meditando hoje. Se não me engano, era Obadias, pastor, o nome desse homem. Esse homem se chamava Obadias, o nome dessa mulher, do esposo dessa mulher. Obadias ele se chamava. E eu fico imaginando pelos olhos da fé essa mulher, quando estava com seu marido, estava tudo bem, estava tudo ok, porque era um tempo onde a mulher não tinha muito poder na sociedade. Era um tempo onde a mulher ela era alimentada pelo seu esposo. Ou se o seu esposo viesse a falecer, teria os seus filhos para serem o sucessor do esposo e dar continuação. Mas, de repente, essa mulher perdeu seu marido, que era tudo que ela tinha. Mas ela pensou assim: não, eu ainda tenho meus 2 filhos. Eu ainda tenho os meus 2 filhos. Aí, de repente, igreja, bate o credor na porta dessa mulher e mostra a dívida. E a Bíblia diz que essa mulher pegou e foi até o profeta Eliseu. Ela chegou até o profeta Eliseu pedir socorro, porque ela não sabia como que ela ia pagar aquela dívida. E os credores vieram para levar os seus 2 filhos. E ela devia saber que aquela dívida era tão alta, irmãos, que os seus filhos, se fossem para pagar aquela dívida, não iam voltar mais para casa. Eu fico pensando, igreja, muitas das vezes o inimigo ele se levanta nas nossas vidas e toca em nós, nos humilha e nos acusa. Muitas das vezes usa pessoas para nos humilhar, usa pessoas para nos entristecer, e nós vamos glorificando, nós vamos indo, nós vamos andando, nós vamos conseguindo uma forcinha daqui, o pai e a mãe vai indo. Mas quando o inimigo se levanta para tocar num dos nossos filhos, é ou não é, igreja? Quando o inimigo se levanta para tocar num dos filhos, vem uma coragem. Nós que somos mães, pais. E foi o que aconteceu com essa mulher. Ela se levantou em coragem e foi até o profeta Eliseu. Querem levar os meus filhos? Ela lembrou-se que existia um Deus poderoso, que o esposo dela era um servo de Deus. Olha a importância do nosso legado aqui na terra. Olha a importância. E ela foi até o profeta, dizendo: o meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Olha que palavra, igreja. Tu sabes que o meu marido temia o Senhor, ele era o teu servo. Tipo, pedindo-me socorro. Eu não posso perder os meus filhos. Muitas das vezes o inimigo ele luta para roubar aquilo que nós temos. É uma batalha, uma guerra espiritual. Mas nós temos que levantar e combater. Nós temos que combater, igreja. Eliseu lhe disse: que tenho eu de fazer? E o profeta falou assim para ela: o que você quer que eu faça? O que tu quer que eu faça? O que tu tens em casa? Olha que tremenda mensagem que o Espírito Santo está falando para nós, igreja. O profeta falou para ela: o que é que tu tens em casa? Olha, ela começou a pensar: não tenho nada. Não, espera aí, eu não tenho nada mais. Ei, espera aí, eu tenho uma botilha lá com um pouquinho de azeite. Irmã Janete, eu tenho uma botilha lá com azeite. Um pouquinho de azeite numa botilha. Um vasinho lá com um pouquinho de azeite. Sabe o que esse azeite significa, igreja? O Espírito Santo de Deus. A presença de Deus. Tendo pouca força, não negaste o meu nome. O azeite é o Espírito Santo de Deus. Está pouquinho. Está pequenininho, não consigo mais orar, não consigo mais acreditar. Mas será que Deus existe? Mas será que Deus vai abrir essa porta para mim? Ei, Deus aumentou o azeite ali para aquela mulher que tinha uma dívida que ela não conseguia pagar. O Espírito Santo está falando.
Quem tem ouvido, ouça com o Espírito Santo, diz a igreja. Halamaí calabaia. Aleluia. Halamassui calabaia. Então disse ele, ela falou, só tinha uma botija com azeite. Então disse Eliseu, servo de Deus, vai, pede vasos emprestados. Quero fazer um parênteses aqui. Vai, pede vasos emprestados para os teus vizinhos. Irmãos, olha a importância de nós viver bem com os nossos vizinhos. Nós estamos vivendo longe da nossa casa, do nosso país. Nós estamos aqui num país onde opera, muitas das vezes a idolatria, muitas das vezes as feitiçarias. No Brasil também, igreja. No Brasil também. Nós estamos longe da nossa casa. Mas o Senhor, Ele zela pelo órfão, pela viúva, pelo estrangeiro. O Senhor, Ele zela por nós. A importância de nós nos dar bem com os vizinhos. Porque se ela não se desse bem com os vizinhos dela, se ela não desse um bom testemunho, os filhos dela não iam conseguir levar os vasos para casa. Porque ela emprestou muitos vasos. Os filhos foram ali na vizinhança colhendo tudo que era vaso emprestado. E não era poucos, era muitos vasos. A importância de nós nos dar com os nossos vizinhos. A importância de nós ter amizade com as pessoas. Ah, irmã, é difícil. Os italianos são assim, assim, assim. Faça diferença. Faça diferença. Passa uma palavra. Dá um bom dia. Aleluia. E essa mulher, ela foi para casa. Fechou a porta da casa dela. E fez como o profeta falou. Pega aquele resto de azeite que tem lá e vai enchendo as botilhas. Imagina a fé dessa mulher. Imagina se pegar uma botilha ali e começar a encher. Mas da onde que vai vir azeite? Você teria essa fé, essa coragem, igreja? Será que nós teríamos essa fé e essa coragem? Que muitas das vezes o evangelho é loucura. De uma botilha, encher vasos e vasos. Igreja, o evangelho é loucura. O evangelho, a palavra de Deus, irmãos. Aqui, a Bíblia é loucura para o mundo. Mas aqueles que crê, irmãos, nós temos que crer no milagre. E aquela mulher, ela fechou a porta e foi enchendo os azeites. Ela foi enchendo os azeites, aquelas botilhas, e o azeite não parava. O azeite não parava, irmã. O azeite enchia todas as vasilhas. Irmão, o azeite não parava. O azeite multiplicava. Eu me glorio de imaginar pelos olhos da fé o milagre que o Senhor fez ali na vida dessa mulher. E de repente acabou-se os vasos. Acabou-se de encher todos os vasos. E cessou o azeite. Acabou-se. Aí ela fechou lá a porta da casinha dela. E ficou lá com todos aqueles vasos cheios de azeite. E foi até o profeta. Ela foi até o profeta contar. Voltou lá a contar para o servo de Deus, Eliseu. E agora? Está cheio de azeite lá em casa. Eu tive que fechar a casa para ninguém roubar, assaltar. Porque lá está cheio de azeite. E o azeite nesse tempo, irmãos, era considerado mais valioso que ouro. Quem tinha azeite era rico. Era muito valioso o azeite. O profeta falou para ela, então agora você vai, paga a tua dívida, vende o azeite, paga a tua dívida e viva do resto. 2 jovens que estavam para ser presos, para ser como escravo. 2 jovens que o inimigo já tinha determinado para ser escravo e aquela mãe chorar. Mas que do dia para a noite vestiram as suas melhores vestes. Através do milagre de uma mãe que foi atrás do servo de Deus. Através da oração de um homem de Deus. Aleluia. Eu fico imaginando para os olhos da fé esses meninos, esses jovens, esses homens, esses rapazes, contemplando aquele milagre. Eram para ser escravos, ser 2 escravos e se tornaram 2 pessoas importantes. 2 pessoas. Bem, através de um grande milagre. Aleluia. O que o Senhor quer falar para nós? Que o Senhor, Ele ainda faz milagres. O que tu tem na tua casa?
O que você tem na tua casa que o Senhor vai multiplicar? Como Ele multiplicou a multiplicação dos pães, quando o povo estava todo sedento, certa feita Jesus estava passando, e Ele parou com os discípulos para alimentar o povo, em cima na montanha, todo mundo sentado, e Jesus multiplicou uns pãezinhos, uns peixinhos, e alimentou todas aquelas pessoas. O Senhor multiplicou ali uns pãezinhos, uns peixinhos. O que nós temos que o Senhor quer multiplicar? O Senhor quer multiplicar a tua fé nessa tarde. O Senhor quer multiplicar o azeite na tua vida. Halamai kalabalabashe, lamalamasorabalabadai, alemalamasui kalamaso. O Espírito Santo, aleluia, está falando com a igreja. O Espírito Santo está aqui conosco agora. Halamai kalabasui kalabaia. Talvez você esteja assim pensando, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui no meio desse povo doido? Mas é um povo doido por Jesus. É um povo doido por Jesus, irmãos. Aleluia. Nós sabemos para onde que nós vamos. Que se nós tombar hoje, nós vamos acordar lá na glória com Jesus. Aleluia. Você passou por muita situação difícil, mas você teve pouca força, mas você não negou o nome do Senhor. O inimigo veio para roubar, matar e destruir, irmãos. Satanás, ele é astuto. Satanás não brinca, irmãos. Satanás não brinca. Nós sim brincamos com o Evangelho. Vou me colocar junto. Nós sim, muitas das vezes, brincamos com o Evangelho. Mas o diabo, ele não brinca, não. Quantas almas ele tem ceifado? Quantas pessoas ele tem armado laço de morte? Quantas pessoas ele tem roubado sonhos, roubado os projetos? Mas ainda a vida, ainda a esperança. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. O Senhor quer multiplicar algo na tua vida nessa noite. O Senhor quer fazer algo na tua vida nessa noite, aleluia. Ele quer multiplicar o azeite, o Espírito Santo. Ele quer que o Espírito Santo habite dentro do teu coração. É tão bom nós servir o Senhor, irmãos. É tão bom nós estar na presença de Deus. Eu e meu esposo já passamos muita luta. Faz pouco tempo que nós viemos para o Evangelho. Mais ou menos há mais de 15 anos que a gente veio para o Evangelho. Nunca mais voltamos para trás. O inimigo já lutou, irmãos. Já lutou. O inimigo já lutou para tirar nós da presença do Senhor. Já lutou. Mas nós nunca arredamos o pé. É melhor chorar com Jesus do que chorar sem Jesus. É melhor passar luta com Jesus do que passar luta sem Jesus. Porque a pessoa que não tem Jesus na hora da luta, ela vai para as drogas, ela vai para as coisas erradas. Mas nós que temos o Mestre, pela misericórdia de Deus, irmãos. É pela misericórdia de Deus que nós estamos aqui de pé, pregando o Evangelho para você, irmãos. Nós amamos o Senhor Jesus, irmãos. O meu testemunho é muito forte, igreja. O testemunho do meu esposo é muito forte. Deus nos resgatou das trevas, nos resgatou de macumbaria, feitiçaria. Isso existe, igreja. Hoje eu estava escutando um testemunho de um ex-pastor. E ele estava contando que quando ele estava lá nos processos de libertação, antes de vir para o Senhor, que ele estava em outro caminho para não ofender ninguém, os pais de santo pediam para ele fazer coisas, e ele fazia. E o que Jesus pede para nós, irmãos? O que Jesus pede para nós servi-lo? Porque onde não habita o Espírito Santo, irmãos, habita o Espírito maligno, não fica vazio. Aonde não habita o Espírito Santo, habita o Espírito maligno. E o Senhor ainda tem misericórdia, vem e fala, olha, eu quero habitar no teu coração. O único que arromba e entra para dentro e não pede permissão é Satanás. Mas o Espírito Santo, ele bate. Jesus, ele bate no teu coração. Se você abrir a porta, ele vai entrar no teu coração. Jesus quer mudar a tua vida, Jesus quer mudar o teu casamento, Jesus quer mudar o rumo da tua vida. A Bíblia diz que sem santificação nós não vamos ver o Senhor. Eu fico pensando, irmãos, muitos cristãos que estão brincando com a palavra de Deus, que conhecem a palavra de Deus, que ouvem a palavra de Deus e brincam com o Evangelho, falam mal do sermão, roubam o sermão, defurtam o sermão. Eu fico pensando no grande dia, igreja, que nós nos deparar com o Senhor. Essa família não era perfeita, era uma família com problema.
Esse homem era um servo de Deus e acabou partindo e deixando uma dívida muito alta. Onde a sua esposa se deparou ali com uma situação que ela podia ter blasfemiado, ela podia ter chorado, ela podia ter entrado numa depressão. Motivo para entrar em depressão, todo mundo tem. Todo mundo tem. Hoje é bipolaridade, né? Todos nós temos. Mas nós não podemos nos entregar, irmãos. Nós temos que ficar firme e crer que um dia melhor vai vir sobre a nossa vida. Algo sobrenatural vai acontecer na nossa vida, irmãos. Eu sei o que é passar uma situação difícil. Nada me afasta da presença de Deus. A Bíblia diz que nada nos separa do amor de Deus. Nem a peste, nem a morte, nem principados, nem potestade. Nada nos separa do amor de Deus. Quando nós estamos firmes em Cristo Jesus.